E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. André Rodrigues aqui. Eu tava meio sumido aí, pra quem não sabe eu tive um filho, então a vida tá muito corrida, trabalho, gravando as aulas do curso e por aí vai. Então acabou que eu fiquei um pouco sumido aqui do canal. Se você ainda não conhece o meu canal, clica aqui embaixo e se inscreve, deixa o seu like já aí no vídeo. Vai lá no Facebook, segue a Media Environment lá no Facebook, tem o grupo também da Media Environment, tem o Conversa Audiovisual lá também, vai lá nos grupos, tem os grupos do WhatsApp, procura a gente aí, beleza? Também está no ar o nosso novo site, o www.mediaenvironment.com.br, vou deixar o link aí embaixo se você quiser conhecer melhor o trabalho da minha empresa. E no Instagram você pode seguir o @InstaMeTV, que vai ter lá várias coisas legais, eu também faço stories de vez em quando, dou umas dicas e por aí vai. Bom, e como vocês podem ver, eu estou aí no site do Node Color Remap, que é um plugin da Time Pixels, que hoje eu vou fazer um review honesto dele. Por que eu estou chamando de review honesto? Eu ainda não usei o plugin, na verdade eu até cheguei a usar a versão beta já tem um tempo atrás, alguns meses atrás, mas eu ainda não mexi aí com a versão final, tá? E aí a Time Pixels me mandou esse plugin para eu testar e fazer um vídeo aí sobre ele para vocês. Pelo pouco que eu já vi, o plugin promete muito e tem umas ferramentas muito legais, tá? Inclusive, na versão beta, quando eu testei, eu lembro de ter achado ele bem mais preciso do que o Hue vs Hue do próprio DaVinci. Então, ele pode ser aí um upgrade excelente para o software. E aí, como eu disse, eu vou fazer aqui um review honesto. Eles têm aqui o guide deles, né, o guia do plugin. Eu vou ler aqui as informações do guia e vou dar uma testada aí para ver o que a gente pode ou não fazer com esse plugin. Bom, então para começar a explicar aí o plugin, você tem que estar aqui na aba Color do DaVinci, né? Vai abrir o OpenFX e aí vai procurar pelo Node, depois de instalar aí, né, claro, o plugin. Aí você vai adicionar um nó à sua imagem e adicionar o Node para a sua imagem. Pode ver que quando eu coloquei aí, automaticamente já me apareceu aqui um painel, tá vendo? Em cima aqui como overlay aqui do meu viewer, né? Que na verdade, se você for ver aqui, a gente tem a opção aqui de desligar, né, esse overlay ou ativar aqui o OpenFX Overlay, que vai permitir que a gente visualize o plugin. Apertando o atalho Shift F, eu tenho a tela cheia com o plugin, né? Então fica mais fácil aí da gente trabalhar. Essa tela aqui também a gente pode aumentar e diminuir de tamanho, tá? Então, se você quiser diminuir para conseguir trabalhar aqui nessa tela menor, você pode fazer isso. Mas normalmente a gente vai trabalhar aqui com a tela cheia, né, para conseguir visualizar melhor o que a gente está fazendo. Uma outra opção que o plugin te dá é clicar aqui no botão Open Color Remap. Na verdade, na versão gratuita você só vai conseguir trabalhar no modo janela, que é esse modo aqui. A gente vai clicar Open Color Remap, ele abre uma janela do Color Remap separada ali do DaVinci, tá? Todos aqueles comandos que estavam aqui nessa janela aqui, ó, tem uma série de comandos aqui do OpenFX. Quando você abre aqui a janela separada, você tem aqui essa janelinha aqui com aqueles comandos. Você pode fechar e abrir essa janelinha apertando o atalho D. Se você apertar o D, ela some e aparece. Da mesma forma, as teclas A e S vão alternar aqui entre o grid de luminância e o grid de hue e saturação, tá? Isso também vale aqui para o modo de overlay, tá? Quando você aperta o A aqui e o S, você alterna entre esses dois grids. Quando a gente está aqui no modo janela, segurando a tecla F, a gente consegue visualizar em full screen aqui o que a gente está fazendo. Largou o F, ele volta para o tamanho normal da tela. Da mesma forma, quando a gente está aqui em overlay, segurou o H, ele some com o overlay aí, você consegue ver sua imagem cheia, largou a tecla, ele volta a aparecer. A tecla C ativa e desativa o Color Picker, que a gente vai entender já já para que funciona. E aqui do lado, como eu falei, a gente tem uma série de controles aqui do plugin. A gente pode escolher o modo de processamento, que pode ser via CUDA e OpenCL, né, pela sua placa de vídeo, ou só pelo processador. Se você não tiver aí a placa de vídeo, você vai ter que fazer só pelo processador. Claro que isso vai ser bem mais pesado. O normal é a gente ter uma placa de vídeo aí da NVIDIA ou da Radeon, e vai escolher entre OpenCL e CUDA. Outras opções que a gente tem aqui é o Bypass, né? O tratamento que a gente fizer aqui de hue e de luminância, a gente vai poder fazer o bypass. Clicando aqui, ele vai ignorar aquele tratamento para a gente visualizar. O Color Distribution aqui a gente ativa e desativa, ele mostra a distribuição das cores aqui no gráfico, tá vendo? Você pode ativar e desativar também. E aí o Color Picker aqui, ativa e desativa o Color Picker. E a seleção de Color Space aqui, a gente pode escolher entre HSV e HSP.
A diferença entre os dois é a forma como a luminância aí, a luz vai ser calculada, tá? É um pouco diferente entre um e outro, é melhor você testar aí para ver o que vai funcionar melhor na sua imagem. Ambas têm versões aqui voltadas para a imagem em log, então se a sua imagem já não estiver acertada para a Rec. 709, ou seja lá o que for, você pode usar aqui a versão log e log 2 do HSV ou do HSP. O log é para imagens um pouco flat e o log 2 para uma imagem bem mais flat. Aí você pode fazer uma cópia aqui como referência, pode também resetar tudo que você já fez, clicou aqui ele reseta tudo, e também pode importar e exportar o que você vai fazer aí como um 3D LUT, tá? Você pode exportar ou pode importar um que já tenha sido feito para a sua imagem. Além disso, você também pode salvar suas alterações como um preset dentro do próprio DaVinci. Tudo bem, mas para que serve, afinal de contas, esse plugin? A ideia é a gente trabalhar o Hue, né, a saturação e o Hue, e também a luminância, com base no Hue, com base nas cores, correto? Então seria mais ou menos como aqui o Hue versus Hue e o Hue versus saturação e o Hue versus luminância, tá? A ideia da ferramenta é exatamente trabalhar como essas ferramentas que já tem no DaVinci. Aí você vai me dizer, André, mas se já tem no DaVinci, para que eu tenho outro plugin? A diferença é que, primeiro, nos testes que eu fiz, o Knob foi bem mais preciso do que o Hue versus luminância, o Hue versus Hue, etc. Segundo, é mais fácil de você mexer em partes específicas da imagem sem mexer no restante, porque aqui você fica um pouco travado, tá? Você só pode fazer pontos aqui na horizontal e aí acaba mexendo em outras partes da imagem. Lá no plugin você vai conseguir mexer mais especificamente na imagem, quer dizer, em pontos específicos da imagem sem alterar outras partes. Além disso tudo, a ferramenta é um pouco mais fácil também de usar do que aqui, porque aqui nesse Hue versus Hue, no Hue versus luminância, a gente pode escolher aqui o ponto da imagem clicando, né? Ele vai marcar aqui o ponto, mas a gente tem que alterar por aqui, a gente tem que vir aqui na bolinha e fazer essa alteração de luminância ou do que for. Já no plugin acontece um pouco diferente, então eu vou abrir aqui o modo de overlay aqui do plugin para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vocês podem ver que não está aparecendo aqui o overlay, a gente tem que vir aqui e ativar o OpenFX Overlay, isso porque eu tinha mudado para Qualifier para mexer lá na ferramenta do DaVinci. Então, o OpenFX Overlay ele vai me mostrar o overlay do OpenFX que está sendo utilizado, que é o Knob Color Remap. E aí aqui, quando eu vou passando o mouse aqui pela imagem, vocês podem ver que eu tenho um Color Picker, tá? Para eu escolher, ele fica da cor de onde eu estou passando aqui, ó, o mouse, tá vendo? E aí, eu posso fazer a alteração simplesmente clicando aqui direto, ó. Então, se eu clicar aqui nessa jaquetinha azul e fazer a alteração direto na tela, só arrastando o meu mouse, tá vendo? E ele vai alterar o que é azul ali. Bom, vou desfazer aqui o que eu fiz, tem um menuzinho aqui do lado que tem algumas opções, depois eu vou explicar, mas uma delas é o Reset Grid e o Reset Selected Point, ou seja, ele vai resetar o ponto que está selecionado ou resetar o grid inteiro. No caso aqui eu vou resetar tudo para a gente fazer com calma. E a segunda opção é você mexer no próprio grid, você vem aqui no grid, escolhe aqui o range de cor que você quer, você pode segurar o mouse aqui, arrastar e selecionar vários pontos ao mesmo tempo, como também pode selecionar só um ponto e mexer só naquele ponto. Reparem que quando eu mexo nesse ponto aqui, ele automaticamente mexeu nos outros pontos, arrastou os outros pontos juntos. E também quando eu troco de ponto, ele ficou verde. O ponto verde significa que ele está pinado, ou seja, ele está pregado ali. Quando você mexer outros pontos, aquele ponto não vai mais mexer. O ponto vermelho é o ponto que vai ser mexido, ou vários, né, se você selecionar aqui. E o ponto branco é um ponto que ainda não foi mexido, você pode mexer ele a qualquer momento. Mexeu no ponto, como eu falei, ele passa a ficar pinado. Bom, para mexer sem alterar outras partes da imagem, você pode simplesmente ir clicando nos pontos aqui para pinar eles, certo? Aí você vai conseguindo deixar os pontos presos e eles não vão ser alterados. Então, por exemplo, se eu mexo nesse ponto aqui agora, percebam que todos esses outros foram arrastados juntos. Eu vou resetar e vou pinar esses dois pontos aqui. E agora quando eu mexer nesse ponto aqui, ó, os outros pontos não vão mexer, tá? Ele vai mexer sozinho. É claro que um ponto pinado pode ser mexido depois, tá? Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar ele e mexer ele depois. Aqui nesse menu eu também consigo selecionar todos os pontos, consigo selecionar nenhum ponto, remover toda a seleção, consigo inverter a seleção. Então, por exemplo, se eu seleciono esses pontos aqui, agora eu fiz uma alteração neles e agora eu quero fazer uma alteração diferente em todos os outros que não esses pontos. Eu venho aqui, inverter a seleção e agora eu vou mexer em todos os pontos que não aqueles. Continuando aqui no menu, a gente pode pinar todos os pontos. Pin all points, ele vai prender todos os pontos e aí você vai mexer
individualmente em cada um sem alterar os outros. Eu imagino que isso vai ser o que a gente vai fazer normalmente. Na verdade, eu acho que deveria já vir pinado como padrão e você ter a opção de tirar o pin, tá? Bom, eu movendo aqui os meus pontos, eu consigo também utilizar a ferramenta de Smooth, que nada mais vai fazer do que o nome já está falando, um smooth aí da transição, da mudança que eu fiz, da alteração que eu fiz. Lembrando que quando você mexe nessa ferramenta do Smooth, você precisa salvar aqui para ela ficar válida, ok? Além disso, também tem o de saturação, então a mesma coisa, eu abro aqui a janela de saturação de pontos e aí eu consigo alterar a saturação dos pontos. Pode ser apenas dos pinados ou pode ser de todos os selecionados, tá? Então você veja que eu estou alterando a saturação aqui, quanto mais perto do centro, menos saturação, quanto mais longe do centro, mais saturação. No caso aqui eu estava mexendo só nos selecionados, mas eu também posso mexer nos que foram pinados, ok? Aqui você consegue perceber que os pontos de fora eles estão sempre pinados e esse aqui que eu selecionei ele também está pinado. Então ele vai mexer o que eu selecionei e aí a partir de um determinado momento ele começa a mexer os de fora também, diminuindo a saturação da imagem. Quando eu largar aqui, você vai conseguir ver aí que eu removi toda a saturação. Percebam que quando eu movo aqui, ó, ele não me mostra o preview imediatamente. Eu tenho que largar o botão do mouse para conseguir ver o preview da saturação que eu estou alterando. E a última opção que a gente tem aqui nesse menu é o Rotate Points, que ele vai girar os pontos aí, alterando o rio da imagem. Tá vendo aqui, ó? Eu vou girando, ele vai alterando todos os pontos. A mesma coisa pode ser os pinados ou apenas os selecionados. Ó, ele vai girando os pontos selecionados. Cancelei, ele não vai fazer a alteração que eu tinha feito. Bom, outra tela que a gente tem aqui, clicando nesse botão, a gente troca para a luminosidade. E aí, em vez de ajustar o rio, né, a saturação ali do rio, alterar a cor e a saturação, a gente vai alterar a luminância. Então aqui embaixo a gente tem duas barras para mudar o ângulo ali, né, de onde a gente está mexendo, né, nas cores, tá? Perceba aí que ele vai mudando aqui no gráfico. E o range também, de quanto a gente vai afetar o que a gente está alterando. Então, por exemplo, quanto menor aqui esse range, menos eu vou afetar a imagem quando eu modificar ela aqui, ok? Se eu aumento o range aqui, eu acabo afetando mais a imagem, ó. Posso diminuir o range ou aumentar esse range, tá vendo, ó? Lembrando sempre que eu tenho que largar o botão do mouse para aquilo ter efeito. Pode ver, quanto menos o range, menos eu vou afetar a imagem. Bom, aqui a gente também tem os comandos extras aqui. De início, meio que os mesmos comandos lá, né? Select, selecionar todos, selecionar nenhum, inverter seleção, pinar todos os pontos, dar o smooth, a saturação, né? Saturar mais ou menos os pontos. E o último que é diferente, que é o contraste, adicionar contraste. Então a gente consegue alterar o contraste da imagem por aqui, tá vendo? Então, ó, subo ou abaixo aqui, eu vou aumentando o contraste ou diminuindo o contraste da imagem. Da mesma forma que no outro grid eu posso fazer o contraste aqui apenas nos pontos que estão pinados ou em todos os pontos selecionados. E eu também posso linkar ou deslinkar os dois painéis de Luma, tá? Ele vai fazer só em um painel. Aqui, ó, pode ver. Eu vou diminuir aqui, opa, é porque está no selecionado, eu vou pegar no pinado. E ele vai fazer só naquele painel ali que eu abri, né? Foi a janela que eu abri, foi para esse painel. Ou eu posso linkar e ele vai fazer nos dois, tá? Da mesma forma, se eu abrir aqui nesse painel e deslinkar, ele vai fazer só naquele painel. Ou linkado, ele vai fazer nos dois. Bom, o legal disso é você poder adicionar contraste em parte específica da imagem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui nesse amarelo aqui, tá? Cliquei aqui, ele já marcou o ponto para mim. E aí eu cliquei aqui nesse ponto, vou clicar em mais alguns pontos aqui, né, para cima e para baixo da luminância. Abro aqui a minha janela de contraste, escolho a opção apenas os pontos selecionados e aí eu posso gerar contraste ou tirar contraste entre aqueles pontos, tá vendo ali, ó? E aí só aquele range ali de cor que vai ganhar contraste em relação ao restante da imagem. É bem interessante isso, tá? É bem útil, na verdade. Então eu também posso, por exemplo, vou pegar aqui essa parte mais esverdeada aqui e vou adicionar o contraste só naquela parte. Acabei selecionando só contraste. Deslinkei aqui o Luma, tá? Para ele não influenciar no outro que eu já havia feito. E aí eu vou adicionar contraste só ali na parte verde. Da mesma forma, eu posso vir aqui, saturação. Mesma coisa, eu vou deslinkar aqui e vou aumentar a saturação só no verde ali, ó, removendo e adicionando saturação. O último botão que a gente tem aqui
é para mudar o grid size. Tá vendo que ele está em 8x8, ele pode ser 12x12 ou até 16x16. E aí ele tem a opção aqui de copiar ou não as alterações que você já fez. Se você desmarcar aqui, ele não vai fazer a cópia, ele vai aumentar o gráfico, vai meio que resetar o que você tinha feito. Então tem que deixar aqui o copy. Aí você dá um resize e aí agora ele vai aparecer muito mais pontos para fazer uma modificação muito mais precisa. O mesmo vale aqui para o Hue Saturation. A gente pode mudar aqui para 16, reseta, e aí ele vai aparecer aí com muito mais pontos. Bom, agora eu vou demonstrar para vocês como você pode utilizar essa ferramenta. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma Power Window, ou seja, agora o meu Node Color Remap está sendo aplicado apenas dentro dessa Power Window aqui, né? Dentro dessa máscara que eu criei, certo? Eu vou dar um resize nela aqui, vou botar em cima do menininho aqui, vou tentar criar. Lembrando que se você gira a roda do mouse para frente ou para trás, você dá zoom aqui, né, no Viewer. Segurando o Alt você anda para a direita e esquerda, segurando o Ctrl para cima e para baixo. Ou você pode clicar o botão do meio do mouse, né, a rodinha do mouse, manter ela segurada e aí você arrasta a tela. Bom, então eu vou dar um zoom aqui, ajustar minha máscara. E aí eu vou fazer um tracking desse menininho ali. Como aqui tem muita coisa na tela, eu vou fazer um tracking onde eu vou controlar, tá? Eu vou dar um point tracker aqui, vou adicionar um ponto e vou mandar seguir esse menininho aqui, ó, seguir o escudo do ponto aqui do menininho. Provavelmente o tracking já vai funcionar. Olha lá, ele vai seguindo o menininho, aonde o menininho vai. Até aqui tá bom, não vou deixar ele fazer tudo não. Eu voltei aqui, vocês percebam que tem uma parte aqui que a moça entra na frente do menininho e tudo mais, mas beleza. O meu Color Remap está funcionando aqui dentro dessa máscara. O que eu vou fazer agora é voltar aqui para minha ferramenta de OpenFX Overlay, certo? Vou aumentar aqui a tela. E aí eu vou alterar a cor da roupa do menininho. Então eu posso vir aqui com o meu mouse, simplesmente clicar em cima e aí puxando para um lado, para o outro eu vou alterando a roupa dele. Percebam que a roupa dele muda de cor. Ou eu posso simplesmente vir aqui nos pontos, selecionar os pontos que eu quero e alterando aqui, ó, para trocar a cor da roupa dele. Então a ideia aqui é alterar a cor da roupa do menino. A gente tem que lembrar que toda vez que mexe com essas ferramentas de Hue e saturação, etc., a gente não pode ser muito extremo, a gente não pode querer trocar a roupa lá para o outro lado da cor lá, porque vai acabar gerando isso aqui, tá vendo? Vai acabar danificando a nossa imagem. O objetivo é sempre ser sutil, a gente pode ir um pouquinho para uma cor mais próxima, para cá ou para lá, mas sem exagero, senão a gente vai acabar estragando a nossa imagem. Dependendo, se a nossa imagem tiver uma qualidade muito grande, a cor for bem separada, aqui está bem complicado, tem muita coisa envolvida aqui, pode ser que a gente até consiga fazer uma alteração mais extrema, a gente vai ver isso na próxima imagem, mas no geral a gente vai evitar ser tão extremo, ok? Então eu vou puxar aqui um pouquinho mais para o verde, eu consegui fazer uma alteração de cor aqui. A segunda coisa que eu poderia fazer é rotacionar os meus pontos aqui, eu vou escolher os pinados, e aí eu vou ter uma alteração do Hue ali da minha imagem. Percebam que se eu altero demais, ele acaba gerando aqui uma alteração em outras partes da imagem que está pegando outras cores, está alterando outras cores também, tá? Então não é o que eu quero. Então eu vou selecionar todos esses pontos aqui arrastando o mouse, segurando o Shift eu adiciono os pontos, segurando o Alt e Shift eu removo, tá? E aí adicionei aqui os pontos que eu quero mover, e aí eu vou vir aqui e vou rotacionar esses pontos para a gente ter uma alteração da cor ali da roupa do menininho. Vou selecionar a opção de pontos, né? Não de pontos pinados, eu quero os pontos selecionados, e aí eu vou rotacionar esses pontos. A gente pode ver que eu alterei a cor da roupa do menininho aqui, bem de leve. Cliquei em salvar e agora a roupa do menino está alterada. Quando eu der play, ele vai continuar andando aí, a roupa continua com a cor alterada, tá? Não importa se a mãe dele entra na frente ou não, porque a gente não fez alterações nas cores que envolvem aqui a roupa da mãe e tudo. Se a roupa da mãe fosse azul também, aí sim, quando ela entrasse ali na máscara, ia alterar. Ah, André, mas você poderia ter utilizado aqui o Hue versus Hue para fazer isso. Então eu vou demonstrar para vocês aqui, ó, eu vou selecionar a capa do menininho e vou alterar com Hue versus Hue, vocês vão ver que ele é bem mais impreciso, tá? Posso até tentar ir aqui para outras seleções, mas a gente vai perceber aí que ele é bem mais impreciso para fazer essa alteração. Demora muito mais para eu conseguir chegar num resultado legal, tá? Sem eu estragar a minha imagem, tá? Claro que depende da cor que você está indo aí, para o roxo eu consegui legal, mas ele é muito menos preciso do que o Color Remap aqui, que é bem mais rápido e preciso para fazer essa alteração. Bom, agora eu vou adicionar mais um nó aqui e vou adicionar de novo o Color Remap a esse nó.
eu vou fazer uma alteração na luminância aqui da minha imagem, tá? Eu vou selecionar aqui o 16 por 16 e vou fazer uma alteração na luminância do meu céu. Então eu vou clicar aqui, arrastando para baixo, eu consigo alterar o céu da minha imagem. Tá vendo aqui a luminância dele? Vou deixar mais escuro. Percebam que é tão legal que conforme eu movo aqui, ele também altera outras partes da imagem que tem conexão com essa cor aqui, porque tem um reflexo na água e tudo. Então fica uma coisa bem natural, tá? Porque, por exemplo, se eu pegasse, vou resetar aqui o que eu acabei de fazer, se eu fizer uma máscara aqui e alterar somente a parte do céu da minha imagem, então vou criar aqui uma máscara rápida de qualquer maneira aqui, tá? Espera aí, essa não, essa aqui. Só para a gente ter uma noção aqui, eu vou criar aqui essa máscara, só pegando o céu. Ok? Não está muito certinha não, mas é só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E aí agora eu fizer a mesma alteração, a gente vai perceber que há uma falta de naturalidade, porque os reflexos aqui não mudaram. Fica bom em algumas situações, a gente vai querer fazer isso, né? Alterar sem mexer no restante da imagem, mas em outras fica muito mais interessante, porque a gente consegue mexer exatamente no restante da imagem. Então tem aqui o antes e o depois, ó. A gente modificou a luminância da imagem, ficou uma coisa bem mais legal, de uma maneira super simples. Foi só clicar ali e pronto, a gente já alterou a luminância da imagem, tá vendo? É só eu mexer aqui e eu vou alterando essa luminância. Eu posso mexer em vários pontos diferentes para ir reajustando, tá vendo aí, ó? Então eu tenho o antes e o depois. Ficou bem mais legal, consegui um visual bem diferente aí na imagem. É claro que aqui eu estou fazendo meio que de qualquer maneira, né? Não estou sendo preciso nem nada, mas é para demonstrar só como que a ferramenta consegue trabalhar aí, ok? Bom, tem esse segundo take aqui, tem a colcha roxa aqui que a menina está utilizando. Eu vou aplicar mais uma vez aqui o Color Remap e vou alterar aí a cor dessa colcha, tá? Então eu vou primeiro aqui utilizar o de luminância, certo? Vou pegar aqui o roxo aqui e vou deixar quase preta. E percebam que é bem preciso, tá? Você quase não nota aqui nenhum defeito na imagem. Ele fez a alteração muito bem feita. Mais uma vez eu vou fazer um comparativo aqui, vou desativar esse nó e vou utilizar o Hue versus luminância para fazer a mesma coisa, tá? Vou selecionar aqui a parte da colcha e eu vou remover a luminância aqui, ó. E vocês vão ver que o resultado não é o mesmo, tá? Ele não é tão preciso, ó. Removi aqui a luminância. Também posso ir aqui no luminância versus saturação, né? Para poder tirar ali. Para poder chegar naquele resultado lá, a gente vai perceber que ele não vai ser tão preciso quanto, fora que eu afetei outras partes da minha imagem, ok? Da mesma forma, vou fazer agora um aqui, utilizando o Color Remap, só que ao invés da luminância, eu vou utilizar o grid de Hue e saturação. Então vou selecionar aqui, ó, cliquei e vou alterar a cor aqui para um, deixa eu ver, meio vermelho aqui, ó. Vou deixar ele meio vermelhão. Ó que legal. Tá bem diferente, né, do original, e também vou mexer na luminância aqui, ó. Aqui vou deixar ele mais escurão. Então a gente tem o antes e o depois. E reparem que é muito preciso, ele não afetou outras partes da minha imagem nem nada, ok? Ó, antes, depois, antes, depois. Ele ainda pegou um pouquinho aqui da boca e tal, mas eu poderia fazer uma máscara para só pegar na colcha, tá? E aí, vou vir aqui também nos meus pontos selecionados, vou mexer aqui no contraste. Opa, não. É isso mesmo. Vou mexer no contraste aqui, vou deixar um pouquinho mais contrastado. Certo? Salvei. E a saturação eu vou diminuir um pouquinho. Vou vir aqui, saturação. Nos pontos pinados eu vou tirar um pouco a saturação. Tirei demais. Pronto, salvei. Eu tenho o antes e o depois. O antes e o depois. Se eu fosse fazer isso com a ferramenta nativa do DaVinci, vou mais uma vez criar um nó paralelo aqui. E vou fazer a mesma alteração na ferramenta nativa do DaVinci. Então eu selecionei aqui, quero alterar para o vermelho. E aí vocês vão perceber um detalhe. Eu tive que selecionar um range muito maior e ainda assim, ó, reparem que tem uns pontinhos aqui, a borda não tá legal,
tem vários defeitinhos na minha imagem. Quando eu der play, esses defeitinhos ficam mais visíveis ainda, porque eles ficam meio que piscando, tá vendo? Então, acaba que fica muito mais difícil eu fazer utilizando essa ferramenta aqui. Aí eu teria que aumentar o range, aí eu vou afetar outras partes da imagem e por aí vai. O Color Remap, ele é bem mais preciso, ele vai exatamente aonde você quer alterar da imagem, sem mexer no restante da imagem. Tem essa última imagem aqui, ó. Vou mais uma vez adicionar o Color Remap. Eu vou adicionar até 2 aqui. Vou fazer 2 máscaras diferentes. A primeira aqui em volta da boca dela, para alterar só a cor do batom, certo? Pronto, aqui tá bom. E a segunda em volta da roupa dela. Vou alterar só a cor da roupa. Perfeito. Então, eu abro aqui o meu Color Remap. E vou, aqui, e vou fazer as alterações. Primeiro na roupa. Então vou selecionar aqui a roupa, eu quero trocar a cor para um rosadinho, certo? E aí a gente já vê que ficou bem preciso. Vou aumentar a saturação. Perfeito. E vou diminuir a luminância. Pronto. Bom, aí quando eu diminuí a luminância, vocês perceberam aí que ficou aparecendo aqui a máscara, né? Porque eu mexi na luminância de tudo que está dentro da máscara, então acabou danificando aí minha imagem. Mas eu posso simplesmente vir aqui no meu Power Window, tá? E fazer um soft para dentro da minha imagem. Ok? Eu vou fazer um soft aí da minha máscara e a gente vai perceber que aquela marcação feia que ficou foi embora, ela não existe mais, eu consegui alterar somente mesmo a roupa aí com o Node. Então tem o antes e o depois, o antes e o depois. Ficou muito, muito bom, bem preciso. E aí agora eu posso ir aqui no meu segundo nó aqui e fazer a alteração de novo só da parte da boca. E aí mais uma vez eu vou vir aqui para fazer a alteração da cor, vocês vão perceber que a gente vai ter um problema aí, ó. A boca, ela tem uma cor parecida com a da pele, então a nossa máscara acaba afetando tudo, né, ali acaba afetando a pele. Dessa vez eu não vou ter como trabalhar com o soft aqui, tá? Porque por mais que eu tente dar soft, ainda assim ele vai afetar ali a imagem toda. Então o correto é, ao invés de fazer somente essa máscara, eu deveria vir aqui e fazer um HSL, selecionando só a boca. E aí sim, eu vou estar afetando só aquela parte da boca, sem afetar a pele. Perfeito? Então a gente consegue fazer alterações muito específicas na nossa imagem. Obviamente a gente vai ter que usar o tracking e tudo mais aí, né, para acompanhar a parte da imagem, mas dá para perceber que a gente consegue chegar em resultados muito legais com essa ferramenta. Ela é excelente, funciona melhor do que o Hue versus Hue e o Hue versus saturação, luminância, etc. do DaVinci, além de ser muito prática, porque você consegue ver aí na sua tela tudo que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui o mouse, quando você passa o mouse em cima, ó, ele te mostra qual era a cor original, que está dividido ali, você pode perceber, tá? Eu vou aqui nas opções, ó, a gente tem os settings aqui com uma série de opções, então eu posso aumentar o tamanho aqui do meu Color Picker. Vocês vão perceber que ele está me mostrando aí qual era a cor original e qual é a cor que foi modificada nessa alteração aqui, ó. E aí eu consigo ir fazendo a alteração, ele continua me mostrando a cor original do lado esquerdo, como que era antes de eu fazer a alteração. Aqui também ele tem o Color Picker Area, tá? Que é onde vai atuar o Color Picker ali, ok? Posso controlar aqui a área de atuação. Eu posso ativar esse Enhanced Picker aqui, que ainda está em modo experimental, tá? Ainda pode dar alguns bugs na sua imagem. Outras opções que a gente tem aqui é aumentar e diminuir o tamanho da escala, White Point Snap, algumas coisas ainda que eu ainda preciso testar melhor. Marcar aqui que sempre deve resetar o ponto para sua posição original. A dessaturação do grid aqui, não consigo entender a utilidade. E o quanto o Drag Reduction vai ativar, que é o seguinte, quando você aumenta essa barra aqui ou diminui, quando você vai arrastar um ponto aqui, ó, percebam que eu arrastei um ponto, tá? E ele arrastou rápido. Se eu segurar o Shift, ele vai ser bem mais sutil, tá? Quando eu seguro o Shift e arrasto o ponto, ele é bem mais sutil. Ele não move tanto. E esse valor aqui, ele controla essa sutileza aqui do quanto o meu Shift vai segurar o drag ou não, ok? Aí aqui tem mais algumas opções de GPU e CPU, não vem muito ao caso agora.
Você pode reiniciar todas as configurações aqui, tá? Para o padrão inicial do programa. E ainda nas opções aqui a gente também tem aqui o Adjust, que é essa telinha ali. A referência, que é uma imagem original, né? Uma referência da sua imagem original. Você pode deixar aqui na tela para poder visualizar, ok? Lembrando que essa janela de referência você só consegue ter quando você está nesse modo aqui de janela, né? Aquilo que eu falei no início. Você pode abrir aqui o Color Remap no modo janela e aí você consegue abrir essa janela de referência. Quando você está no modo Overlay, você não vai ter essa referência. A escolha aqui da cor do seu background, os status, Macbeth, que ainda não consegui entender também a utilidade. Ele te mostra os atalhos aqui para você saber. E Intermediate Preview. Nesse preview aqui você tem a versão original da imagem, a versão com o processamento do Hue, que você alterou, né, as cores, né, e depois o processamento de luminância. Aqui em Edit você tem o histórico e o desfazer, e no File você vai abrir aqui o About do Color Remap, ok? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse plugin. Ele é muito legal. No Color Remap, tem um link aqui na descrição direto para o site da Time Pixels para você baixar a versão de demonstração. Na versão de demonstração não tem a aceleração de placa de vídeo e também não tem alguns recursos, fora que você acaba ficando ali com uma marca d'água, né? Claro, para você não poder utilizar o plugin sem você ter comprado ele. Ou você pode comprar aí o plugin, é só clicar aqui no botão Buy Now e aí ele vai te levar aqui para as duas versões que você tem, a versão Elite e a versão Pro, cada uma aí com as suas vantagens, e o preço aí de 85 € na versão Elite e 170 € a versão Pro. Eu sei que pra gente que é brasileiro parece um pouquinho caro demais, mas vale lembrar que vocês viram aí que a ferramenta funciona e funciona muito, muito bem, super prático, muito útil, vale a pena, tá? Vale a pena investir nessa ferramenta sem dúvida nenhuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se encontra na próxima. Até lá, um grande abraço!